Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Creio que todos estão bem, se não, nós temos que recorrer à graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, mais uma vez, compartilhar com os irmãos a leitura introdutória deste livro que chegou às nossas mãos, que é o Livro do Mestre, o texto integral do original alemão do século XIV. Eu estava lendo alguns capítulos deste livro e achei muito interessante e gostaria de também ler com os irmãos. Mas antes disso, eu gostaria de pedir aos irmãos que se inscrevam em nosso canal, deixe um like, comente, compartilhe e também ative as notificações para que possamos alcançar mais irmãos e amigos em Cristo Jesus, tá bom? Vamos lá, eu quero, antes de mão, fazer a leitura como de sempre, né? A parte de trás, na parte aqui da orelha, apresentando a autora que praticamente traduziu e mais algumas informações também sobre que de fato e de verdade o livro vai tratar. Vamos ler aqui atrás. Nós temos aqui o Livro do Mestre, o ano é 1346, chamado 3 vezes durante o sono. Um leigo decide ir a uma longínqua cidade, a fim de conhecer um célebre pregador e mestre de teologia. Depois de ouvir uma pregação do teólogo, o leigo o acusa de ser um fariseu, embebido de teologia, mas longe da graça que ilumina, e o convence a se submeter ao caminho espiritual codificado na sequência alfabética de 23 exercícios práticos da vida espiritual. Depois de um duro caminho, o mestre chegará à iluminação e começará uma nova pregação fundada sobre o primado do Evangelho. Pouco antes de morrer, confiará o presente Mesterbuch ao leigo para sua publicação. Deve ser este livro aqui que está em nossas mãos. Identificado há séculos com a lenda da conversão de Jonathan Stauler, o Livro do Mestre é uma verdadeira joia de espiritualidade cristã autêntica, considerada por muitos anos obra anônima e hoje atribuída a Roman Mervens, 1307 a 1383. Um leigo pertencente ao movimento dos Amigos de Deus, ativo na Alemanha do século XIV. Abre aspas, jamais como neste tempos, foi necessário dizer às pessoas a verdade, e o mestre a diz colocando-se como modelo, como protagonista das instabilidades humanas e religiosas. Este livro, simples e surpreendente, é dedicado a todas as pessoas, independentemente da condição a qual pertence ou do lugar em que se encontra. Eu creio que os irmãos já se inscreveram, deixaram o like, compartilharam e também já fizeram, se de fato e de verdade, deixaram um comentário deixando se gostando, se está gostando ou não. Ative as notificações, querido, que nós sempre estamos elaborando, fazendo novos conteúdos de leitura bíblica. Deixa eu só tirar, tá bom? E o outro é likes, tá bom? Muito bem, vamos dar continuidade. Eu quero fazer agora menção na parte da orelha aqui do livro. Vocês sabem quanto eu admiro livros com orelhas, tá bom? Muito bem. Louise Gnedinger, assim está escrito aqui, eu vou ler. Laureada em Filosofia e História da Literatura Medieval, tradutora e publicitária, é autora de inúmeras obras sobre a mística alemã, especialmente a medieval e a barroca. Então deve ser a tradutora, a que organizou esse livro, tá bom? Vamos agora para a parte de trás. Roman Meswin. Eu estarei colocando aqui esse nome, tá bom? 1307 a 1382. Vamos conhecer um pouco sobre este personagem. Comerciante e por algum tempo banqueiro, em 1347, retira-se do mundo, provavelmente sob a influência de Jonathan Stauler, em estreito contato com o movimento espiritual dos Amigos de Deus, fecha aspas, né, Amigos de Deus, leva uma vida de piedade e penitência. Em 1366, adquire o antigo mosteiro Benedito Gurnwoldt, próximo de Estamburgo,
transformando-o em centro de espiritualidade para os leigos. Depois de sua morte, são descobertos seus escritos, cartas e tratados por ele mesmo bem conservado. A figura do leigo, amigo de Deus de Oberland, isto é, da região superior do céu, é uma ficção. Para promover a devoção dos leigos, Messuin serve-se da mensagem deste leigo que é criado por ele. Então nós temos já praticamente a ideia do que o livro vai tratar. Uma ficção com um fundo de uma realidade para a nossa atualidade. Tá bom, meus queridos? Vamos lá para a leitura. Eu vou pegar o capítulo 2, mas antes disso eu vou ler uma parte introdutória que vai trabalhar praticamente os 10 capítulos do livro, tá bom? Vamos lá? Tá aqui, deixa eu só marcar essa outra parte aqui. Muito bem, marquei. E agora nós vamos para a parte que de fato e de verdade vai tratar. O primeiro capítulo deste livro conta a origem do presente livro. Como foi que o livro surgiu? Um leigo iluminado, o dileto amigo de Deus da Oberland, companheiro de Ruman, percorreu, sob a inspiração divina, 30 milhas para visitar este sábio em sagrada escritura e pedir-lhe que fizesse uma pregação sumamente sábia. O mestre o fez pouco tempo depois, articulando-a em 24 pontos, condições para uma vida cristã perfeita. O segundo capítulo conta que o leigo, companheiro de Ruman, depois de transcrever essa pregação, censurou gravemente o mestre a respeito dela, a qual destinou, como se faz com as criancinhas, uma lição introdutória, constituída pelas primeiras das 23 letras. O terceiro capítulo conta como o mestre, por conseguinte do leigo, se exercitou durante 2 anos, renunciando extremamente à pregação. O quarto capítulo conta como o mestre, depois de muito sofrer e com duras provações, ficou provavelmente repleto de dons sobrenaturais e foi tocado por Deus em suas faculdades superiores. O quinto capítulo conta como o mestre, por conselho do leigo, voltou a pregar. Todavia, por ocasião da primeira pregação, foi tomado por um pranto irrefreável e lhe foi impossível pronunciar uma só palavra. Dessa forma, tornou-se objeto de zombaria pública. O sexto capítulo conta como o mestre se submeteu à prova, dando uma aula e, em seguida, em um convento, fazendo uma pregação de assunto espiritual sobre o tema seguinte: Cristo é o esposo, a natureza humana é a esposa. O sétimo capítulo contém a pregação que o mestre fez ao povo no dia da Santa Gertrudes, no tempo da Quaresma, fustigando os defeitos de algumas categorias de pessoas. Como consequência disso, seu convento queria proibi-lo de pregar, projetando ao mesmo tempo seu afastamento. Todavia, os notáveis da cidade intervieram, conseguindo que ele permanecesse e continuasse a pregar. O oitavo capítulo contém a segunda pregação que o mestre fez ao povo no domingo judica. Nessa pregação, ele conta que teve uma pavorosa visão do purgatório. O nono capítulo contém a pregação que o mestre fez a 5 monjas de um eremitério sobre o modo de viverem autenticamente a vida delas. O 10º capítulo, finalmente, se refere à morte do mestre, como ele, comparecendo diante do leigo, companheiro de Ruman, falou-lhe de seu estado atual e de como sua alma estava cheia de bem-estar e misericórdia. Então, querido, nós já temos uma ideia do que o livro vai praticamente tratar. Eu queria ler um trecho com os irmãos de como esse impasse, de como o leigo, de fato e de verdade, falou com o... Aqui ele se identifica, ou o leigo, o escritor vai identificar ele como mestre, o sábio de teologia. Diz assim: o Senhor, e aqui é o leigo falando ao mestre de teologia, é uma pessoa muito douta
e em sua pregação expôs o ensinamento legítimo. Todavia, o Senhor não vive as consequências dela. E além disso, ainda fala um pouco como as crianças. Com efeito, o Senhor me convida a continuar aqui para poder ouvir uma outra pregação. Senhor Mestre, o Senhor deveria aceitar que suas pregações e todas as palavras que é possível exprimir exteriormente neste mundo de nada servem. Ao contrário, em alguns momentos elas foram para mim mais um obstáculo do que um auxílio. E a razão é esta: depois de ter ouvido a pregação, perduraram em mim imagens precisas e foi-me necessário tempo e fadiga antes de conseguir libertar-me delas. O Senhor mesmo disse que quando o sumo sacerdote, aqui ele está falando do Senhor Jesus, se torna presente ao homem, é preciso que este se conserve livre e isento de qualquer imagem. Com efeito, se o Mestre vem a mim, ele me instrui e me comunica em uma hora muito mais do que o Senhor poderia fazer. Assim como todos os doutores atualmente em circulação até o dia do juízo. Então, nós já temos uma ideia do que o livro vai tratar. O leigo repreende o mestre em teologia, dizendo a ele que a sua pregação consistia apenas em sabedoria humana, de conhecimento humano, ainda que ele entendesse de exegese, ainda que ele entendesse de hermenêutica, ainda que ele entendesse de homilética, ele precisaria de iluminação divina enquanto pregava a palavra de Deus. Eu creio, querido, que este livro aqui, ele tem muito a contribuir para nós. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E não se esqueça de inscrever em nosso canal, compartilhar, deixe o like, ative as notificações e deixe um comentário, meus queridos, tá bom? Em Deus e por meio dele, eu quero que o Senhor Jesus Cristo continue lhe abençoando. Amém.